playlist de introdução à economia e o livro texto base que eu estou usando no canal é este aqui do Mankiw, foi o que eu usei na graduação. É a introdução à economia, Gregory Mankiw. Já estamos avançando aos poucos, né, no livro, já estamos no capítulo 2, Pensando como Economista. E os últimos vídeos eu gravei sobre o tópico o economista como cientista, então o método científico, o papel das hipóteses e os modelos econômicos. E o último vídeo foi sobre o primeiro modelo econômico, que foi o diagrama do fluxo circular. Neste livro, no começo, ele aborda dois modelos básicos. O primeiro é o diagrama do fluxo circular e o segundo, que é o tema do vídeo de hoje, é a fronteira de possibilidades de produção. Só lembrando que o Mankiw reforça que a ideia dos modelos econômicos tem uma finalidade apenas de simplificar a realidade para que se possa compreendê-la. E o diagrama do fluxo circular, que foi o primeiro, só fazer uma breve revisão, significa que ele é um modelo visual da economia que mostra como a moeda circula pelos mercados entre as famílias e as empresas. Então aquele foi um modelo que eu expliquei no vídeo anterior, dá uma olhada lá, que envolve famílias, empresas, mercados de fatores de produção e mercados de bens e serviços. Não vou entrar em detalhes aqui, dá uma olhada lá. Então o vídeo de hoje é sobre o segundo modelo, a fronteira de possibilidade de produção. E o que significa, teoricamente, qual que é a definição para esse segundo modelo, segundo Mankiw. É um gráfico que mostra as combinações de produto que a economia tem possibilidade de produzir, dados os fatores de produção e a tecnologia de produção disponíveis. Então eu vou repetir essa definição, segundo ele, para que a gente possa entrar um pouco melhor. Talvez eu grave até 2 vídeos sobre esse tema. O que é então o segundo modelo, que se chama fronteira de possibilidade de produção? É um gráfico que mostra as combinações de produto. Gráfico aqui nós estamos nos referindo ao gráfico num plano cartesiano, eixo X na horizontal e eixo Y na vertical. O clássico gráfico cartesiano, né? É um gráfico que mostra as combinações de produto. Bom, se é um gráfico que tem com 2 dimensões, x, y, com essas variáveis e invariáveis, né? Então já podemos deduzir que é um gráfico que mostra apenas 2 produtos nesse primeiro momento. É um gráfico que mostra as combinações de produto que a economia tem possibilidade de produzir, dados os fatores de produção. E o que seriam então os fatores de produção? Só quero fazer uma revisão. As empresas produzem bens e serviços usando insumos como trabalho, terra e capital. Vou repetir, as empresas produzem bens e serviços usando insumos como terra, trabalho e capital, os quais são chamados fatores de produção. Então, fatores de produção é terra, trabalho e capital. Então é um gráfico que mostra as combinações de produto que a economia tem a possibilidade de produzir, dados os fatores de produção, terra, trabalho e capital, e a tecnologia de produção disponíveis. Bom, diferentemente do que ocorre com o diagrama do fluxo circular, a maioria dos modelos econômicos se constrói com as ferramentas matemáticas, ou as ferramentas da matemática. Trataremos agora do mais simples deles, o chamado fronteira das possibilidades de produção, e veremos como ele ilustra algumas ideias econômicas básicas. O gráfico em si é este aqui, deixa eu mostrar para quem nunca viu, né? De repente você já viu, mas se não viu é este aqui. Deu para ter uma ideia, só uma noção, né, do que se trata? Se eu editasse o vídeo, eu colocaria aqui na tela para tentar explicar, e ao mesmo tempo que eu também, claro, tenho que tentar explicar e entender, né? Os assuntos de economia em geral são bem complexos, pelo menos é o que eu acho, né? Vamos continuar então a leitura aqui. Embora as economias reais produzam milhares de bens e serviços, vamos imaginar uma economia que produz apenas 2 bens, carros e computadores, como está nesse gráfico aqui. Carros está no eixo X, quantidade de carros produzidos, e computadores está no eixo Y, quantidade de Y. Então são
dois produtos. Embora as economias reais produzam bens e serviços, vamos imaginar uma economia que produz apenas dois bens, carros e computadores. Então, carros no eixo X e computadores no eixo Y, horizontal, vertical no gráfico. Juntas, as indústrias, ou a indústria automobilística e a de computadores, usam todos os fatores de produção: terra, capital e trabalho. Terra, capital e trabalho. Os fatores de produção da economia. A fronteira de possibilidade de produção é um gráfico que mostra as diversas combinações de produção, neste caso entre carros e computadores, que a economia pode produzir dados os fatores de produção e a tecnologia produtiva disponível que as empresas podem usar para transformar esses fatores em produto. Então aqui nós estamos falando que são dois produtos nesse caso, do exemplo, computadores e carros, e que mediante aos fatores de produção que uma economia possui, ou seja, terra, capital e trabalho, do quanto ela tem disso disponível e da tecnologia produtiva disponível também, ela então consegue transformar esses fatores, terra, capital e trabalho, em um produto. No caso, computadores e carros, né? Continua a leitura. A figura 2, essa que eu acabei de mostrar já aqui, mostra essa fronteira de possibilidade possibilidades de produção. Se a economia emprega todos os recursos na indústria automobilística, eu vou inclusive finalizar esse vídeo de hoje, que senão ele vai ficar muito longo, com a leitura desse último parágrafo, daí eu continuo no próximo vídeo. A figura 2 mostra essa fronteira de possibilidade de produção. Se a economia emprega todos os recursos na indústria automobilística, produz 1000 carros, mas nenhum computador. Vamos dar uma olhada no gráfico? Tá aqui. Então, no exemplo, apenas dois para simplificar, lembrando que estamos falando de modelos. Então, se uma economia como um todo, numa situação hipotética, aplica todos os seus recursos, todos os seus fatores de produção, trabalho, terra e capital, na produção de carros, o máximo que ela poderá produzir, produzindo zero do outro produto, é 1000 carros, dada a sua tecnologia e sua capacidade produtiva. É isso que ele está tentando dizer nessa primeira parte aqui. Produzirá 1000 carros, mas nenhum computador. Se emprega todos os recursos na indústria de computadores, ela produzirá a economia 3000 computadores, mas nenhum carro, que é o que acontece aqui. 3000 carros e 3000 computadores e nenhum carro, caso haja essa opção. Os dois pontos finais da fronteira representam essas possibilidades extremas. Então eu vou terminar esse vídeo aqui, só para deixar claro então que o gráfico mostra as combinações de produtos que uma economia tem possibilidade de produzir, dados os seus fatores de produção e a tecnologia de produtos disponíveis. E eu deixei aqui uma situação extrema, que se uma economia optar por produzir somente computadores, nesta curva entre dois produtos ela produzirá zero do outro produto, e o contrário também é verdadeiro. Beleza? Então eu finalizo por aqui e nos próximos vídeos continuarei sobre esse modelo, que eu acho que vou ter que gravar alguns vídeos sobre isso para a gente poder compreender melhor. Mas de modo geral é isso, são num modelo que reduz a dois produtos, basicamente é uma curva, um gráfico que mostra as combinações entre produto A e produto B, que a economia tem a possibilidade de produzir dados seus fatores de produção, terra, capital e trabalho, e a tecnologia disponível para transformar esses fatores, terra, capital e trabalho, num produto. Beleza? No próximo vídeo eu continuo. Valeu!